Fala pessoal, tranquilo? Seguindo aqui com o segundo laudo, né, que eu peguei. Nesse caso agora é uma motocicleta diferente, é uma XT 660 de ano aí 2006, como vocês podem ver. E o óleo que ela está usando é o Mobil Supermoto 20W50, que é a especificação para esse modelo dessa moto. Antes, pessoal, eu queria aqui dar uma frisada num ponto que eu toquei já em outro vídeo, tá? Que é com relação a não tá surfando aí na onda, né? Não tá pegando já o que tá pronto no canal Olho no Óleo. Eu não sei quando vão sair os vídeos dele, mas acredito que os vídeos dele vão sair antes do meu, né? Dos meus, porque ele tem um ritmo de postagem muito maior. Como vocês sabem, eu posto normalmente uma vez por semana, e como eu gravo pouco também, eu não costumo postar muito, porque para não ficar sem vídeo, tá? Então já teve casos, por exemplo, de eu gravar um vídeo e só 3 meses depois ele ia ao ar. Então, para aqueles que quem acompanha não, que já sabe, né, que eu não tenho esse tipo de costume, mas para aqueles que vão vir com falar coisas e tal, eu já tenho vídeos anteriores gravados, tá? Estão aí no canal, é fácil de comprovar isso. E outra maneira simples de comprovar é a questão da data dos próprios laudos que eu tenho. Se vocês perceberem, esse laudo da XT, ele é do ano de 2015, tá? O outro da NC é do ano de 2014, tá? Eu tive acesso a laudos de 2013, então a gente tá falando de coisa de 5 até 7, 8 anos atrás que eu tinha esses laudos, tá? Então eu não tô falando em cima do que ele tá fazendo agora. Seria muito fácil eu falar em cima do que ele tem agora, né? E tá tudo comprovado aí. Eu não precisaria fazer isso. Inclusive, se fosse o caso, eu falaria sem problema nenhum, que seria baseado no que ele tá trazendo. Mas como vocês podem ver aí pelas datas nos laudos, não é coisa que eu inventei, beleza? Com relação às informações de uso, infelizmente, né, eu não tenho como foi utilizado essa moto, outros dados de onde ele é, como foi, porque, como eu disse, eu perdi, né? Eu só achei o laudo e não me recordo de como o proprietário relatou o tipo de uso que ele fazia dessa moto. Algumas coisas têm que ficar claras aqui com relação a isso, que é essa questão. Eu não sei em que tipo de uso foi feito essa moto. Seguindo com as informações da moto, aqui consta como a quilometragem me parece, pelo que eu estou vendo, que a moto tem por volta de 106 mil quilômetros rodados, então já é uma quilometragem bastante considerável, né? Mas eu não sei ao certo, está meio duvidoso aí por conta dessa vírgula, né? Mas me parece que é isso. E o mais importante que foi o que ele rodou, né? Ele rodou por volta de 3.723 quilômetros, pelo que eu entendi, né? Então acho que esses zeros após a vírgula, tanto na quilometragem total da moto como no uso do óleo, a gente ignora. Então assim, é um óleo que rodou bem menos do que é o recomendado. Se não me engano, parece que a troca de óleo dessa moto é para cada 10 mil quilômetros. Boa parte das motos da Yamaha que eu conheço são as de baixa cilindrada, as mais comuns, gira em torno dos 5, né? Então assim, veja que se fosse até para 5 mil quilômetros ainda estaria relativamente com a margem boa ainda, né? Mas para 10 mil quilômetros falta muito, não chegou sequer a 50%, né? Não chegou nem a metade do uso. Mas vamos seguindo, vamos para a parte aí dos materiais que foram testados. Lembrando que esse laboratório que fez a análise é outro laboratório, né? Que vocês podem ver aqui em cima, Oil Explorer. Então não é mais aquele antigo. Os dados aqui do proprietário foram apagados, já estava assim, tá? Não foi o que apaguei dessa vez. E vamos seguindo, tá? O que foi testado foi a contaminação por água, que em porcentagem de algo em torno de 0, então existia uma contaminação, mas provavelmente ela era mínima. A questão da oxidação, que deu o valor ali de referência 0,93. O método, tá, pessoal, que eles usam, isso aqui são os métodos de testes, tá? Então
Para saber a oxidação, por exemplo, eles usam um tipo de método que é o AMS 1707. Então, como vocês podem ver, tem vários métodos para determinar alguns tipos de valores, para se chegar a alguns resultados. Então, seguindo, tem a questão que eu considero mais importante, que é a contaminação por ferro. Vocês veem novamente a sigla ali ppm, que é partes por milhão, que eu já tinha falado no outro vídeo, e deu aí 13 ppm nessa moto, com essa amostra, com essa quilometragem, no tipo de uso que ele fez e com esse óleo, tá? O índice de viscosidade, como sempre, a 100 graus, né, que é, como eu falei, a temperatura operacional do motor. O índice que foi obtido aí foi de 12,7 e, se não me engano, o índice desse óleo ele é por volta de 20, né? 20 CST. Então, indica novamente aquilo que eu já tinha citado para vocês, que a viscosidade ela tá muito baixa, ela já tá a um nível que eu considero perigoso pelo aquilo que eu falei, da questão da pressão e da vazão do sistema de lubrificação da moto. Ele testou também a contaminação por cobre, que é em ppm, deu quase 6 ppm, e por silício, que deu quase 10, né? Abaixo ele coloca esses mesmos resultados em questão de gráficos. O único ponto que a gente vê é a questão novamente da viscosidade. Então isso indica já uma certa preocupação e que esse índice ele saiu fora do que deveria. Tanto é que abaixo o engenheiro que assina o laudo coloca o seu comentário. A carga de óleo representada por esta amostra apresenta viscosidade muito baixa. Recomendamos a troca do óleo. Aí abaixo ele coloca a taxa de desgaste alguns dos componentes, né, que eles levaram em consideração no teste, que é a questão do ferro, do cobre e do silício. E nesse ponto cabe um detalhe, tá? Se vocês perceberem aí, esses valores teoricamente teriam dado diferentes dos resultados que tem logo acima, mas não, tá? Estão corretos. Percebam que eles agora deram esses resultados para cada 100 km. Veja que o ppm está dividido para cada 100 km. Foi o que eles fizeram. Pegaram os 3.723 km rodados, dividiram por 100, né, que vai dar uma dízima aí periódica de algo em torno de 37. E esse valor, eles fizeram a divisão do resultado geral obtido lá em cima. Se vocês fizerem as contas aí, vai bater certinho com esse resultado fracionado que tem aí abaixo. Então eles pegaram aquele resultado geral que deu acima e fizeram a divisão para obter um resultado considerando como se fosse uso para cada 100 km rodados. Houve esse tipo de desgaste aí em média, ok? Que é justamente para ver aí esses componentes do motor, bronzina, anéis, pistão, cilindro, esses materiais eles se soltam, né? Um desgaste natural, que é normal, independente do óleo que você use, vai ter um desgaste do motor, independente do óleo que você use, vai existir o atrito entre as peças, tá? O óleo ele serve para reduzir o atrito, o óleo ele não elimina o atrito, então vai desgastar esses componentes e essas pequenas partículas vão descer, né, e ficar no óleo. E abaixo ele coloca aí os detalhes novamente do veículo. Sendo assim, resumindo, né, pelo esse laudo, baseado nesse laudo, a gente pode dizer que não indica nenhum problema mecânico, nenhum problema no motor, tá? A contaminação por ferro, cobre e silício, ela está relativamente baixa, o que reforça essa questão aí de que não há indício de nenhum problema grave no motor, né? Como eu já citei, tem a questão aí dos componentes que vai se desgastando e soltando esse material, como a própria caixa de marcha, por exemplo, que tem os componentes de ferro, e aí com o atrito dos dentes lá ele solta, tá? Comando de válvula e tal, né? E a questão do silício ela pode ser obtida também até pelo ar ambiente, tá? Então é por isso que você tem que estar sempre com o filtro de ar em dia. E aparentemente isso indica até que o motor dele está recebendo um ar bem filtrado, tá? Então que o filtro de ar tá ok, tá limpo. Então o que ficou claro nesse laudo, e eu volto a repetir, foi basicamente o que eu vi em todos os laudos, independente da moto, do tipo de rodagem, do tipo de óleo, da marca,
De tudo que eu vi, a recomendação era sempre a mesma, que o óleo ele estava abaixo do mínimo. Só que nesse caso, como ficou claro aí, o óleo ele só tinha rodado 3.700 quilômetros. Então assim, para rodar os 10.000, iria chegar a níveis perigosos. Provavelmente, e nesse caso específico, se ele rodasse isso mesmo completando, né, o motor ia estar com óleo com a viscosidade extremamente baixa, a níveis perigosos, e é quase certo que nesse caso específico, se rodasse tudo isso, a contaminação ia começar a aumentar, porque o motor ia começar a ter um desgaste maior por atrito de peça, porque a pressão no sistema iria baixar muito. Lembrando, isso é uma estimativa, isso não é uma certeza, teria que rodar para ver. Então, nesse caso dele, esse óleo já não se tratava de um 20W50. Com certeza, ele já era um 40 e como vocês podem ver ali, ele estava se aproximando até já do 30, levando em conta o laudo anterior, né, que vocês viram. Então, assim, é complicado essa questão a tecla que eu bato, tá? Isso vai diferenciar logicamente de motor para motor. Tem motor que contamina mais, tem motor que degrada mais o óleo, né? Tem combustível que vai conseguir degradar mais, tem a forma de uso, tem o lugar que você roda, a forma como... São N fatores, isso é lógico. Mas via de regra, o que acontece é uma perda considerável de viscosidade. Então é importante ficar atento a isso. Às vezes, em alguns casos, é melhor prevenir. Por isso, essa é a minha opinião, que não se deve rodar o que recomenda o manual, a quilometragem total. A gente deve antecipar por volta de 50% a 75%. Lembrando que é uma questão de zelo, de excesso de segurança. Tá? É pecar pelo excesso do que pecar pela falta. É melhor a gente trocar antecipadamente com o óleo ainda em boas condições do que deixar para rodar com o óleo já ruim, certo? Lembrando que isso não é uma questão de garantia de vida útil para o motor, porque, como eu repito, tem vários outros fatores envolvidos, mas é uma questão de consciência, tá? É melhor prevenir, porque dependendo da situação, o custo ele pode ser muito alto, como por exemplo fazer o motor de uma XT660, não é nada barato, entendeu? Então, se ele ficasse rodando esses 10.000 quilômetros sempre com esse mesmo óleo, é provável que esse motor abrisse o bico bem antes do que deveria, porque o motor não seria bem lubrificado por estar com a viscosidade muito abaixo do que pede esse motor. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!